Boa tarde, turma. Eu sou o chefe Jeff Novaes. Mais uma vez estou aqui na DC Gastronomia, trazendo o melhor conteúdo para vocês sobre ciências gastronômicas, tá? Hoje eu vou estar falando a respeito da antropologia alimentar, tá? Mas o que seria a antropologia, tá? É a ciência que estuda o homem, tá? No caso da antropologia alimentar, é a forma como que o homem vem se alimentando desde dos primeiros períodos, tá? Desde o período pré-histórico, tá? Mas como que aconteceu, como que surgiu, tá? A alimentação? A partir do momento que nós nascemos, nós já temos que nos alimentar, tá? Então, assim, nós temos alguns costumes, tá? E alguns hábitos alimentares que vêm seguindo desde aquele período, tá? Outros já surgiram com o passar do tempo e com a miscigenação da espécie humana, ok? O primeiro homem que nós temos registro são os Neandertais, tá? Que habitavam a região da Europa e Ásia e aquela parte mais ocidental. Recentemente, em 2000, foram descobertas ossadas de outro tipo de homem, tá? Nossos primos mais próximos. Nós, humanidade hoje, somos os Homo sapiens, tá? Mas já tivemos os Neandertais, que eram os homens das cavernas, juntamente com os denisovanos, tá? Mas do que eles se alimentavam, como que viveram esses povos, tá? Muito do que se sabe hoje é descrito pela arte, tá? Mas qual arte seria essa? Quando descobre-se que esses homens viviam em cavernas, nós temos registro das pinturas em cavernas. Então temos desenhos de aves, temos desenhos de peixes, temos desenhos de frutas. Então temos vários tipos de desenhos, tá? Mas por que eles faziam isso, tá? Principalmente os Neandertais, eles não viviam em comunidade, ok? Eles viviam migrando de região para região, porque o mundo ele passava por mudanças climáticas muito agressivas, tá? Que obrigava esses povos, tá? Ou famílias a mudarem de localidade. E os Neandertais, eles ainda não tinham plantio, não tinham lavoura, não tinham pastoril, não tinham agricultura, não tinham esses hábitos, tá? Isso só veio surgindo depois com o passar de milênios, tá? Então, os denisovanos, que foi descoberto em 2000, tá? Na caverna de Denisova, por isso esse nome, acredita-se, tá? De acordo com o estudo dos genomas e do DNA extraído dessas ossadas, que eles tenham vivido há 300 mil anos, tá? E até a chegada dos Homo sapiens, que eles teriam vivido no máximo há 18 mil anos, quando surgiu os Homo sapiens, tá? Os Homo sapiens, originalmente da África, teriam migrado para essa região de Denisova, tá? Foram descobertos, mas deviam morar em muitas regiões ali e teria havido um atrito entre os povos, causando a extinção dos denisovanos, ok? De acordo com alguns estudos, nós temos o que? A miscigenação dos denisovanos com os neandertais também, tá? Já na África, o genoma estudado é 100% Homo sapiens, tá? Então, porém, naquela região da Ásia e do Ocidente, já encontrou-se genomas que comprovem que os Homo sapiens cruzaram com os denisovanos, tá? Então, assim, tudo isso gerou e fez com que nós nos tornássemos quem nós somos hoje, principalmente os nossos hábitos alimentares. Os denisovanos, eles já se alimentavam de peixes,
frutos do mar, tubarão, foca, tá? Porque é uma área mais gelada, tá? Naquela região norte do Cazaquistão, da Sibéria, tá? Banhada pelo região ártica ali. Já os Neandertais, eles já viviam na região da Europa, tá? Então eles já tinham um costume de alimentar-se de uma outra forma, tá? Até por aquilo que lhes era oferecido ali na natureza, certo? Mas quando que tudo isso começou? Tá? Então tem aqui os elementos: fogo, terra, água e ar. Acredita-se que eles só descobriram o fogo a partir do raio que caiu. Então, através do fogo, eles moravam nas cavernas, tanto para se proteger dessas mudanças climáticas, mas de outros animais também, acreditando também do período pré-histórico que temos os dinossauros. Então, assim, ainda não teria tido essa extinção dos dinossauros, certo? Porém, a terra dava os alimentos, mas eles não sabiam trabalhar, tá? Foi quando, evolutivamente, o homem começou e percebeu que ele vivendo em comunidade, para ele era mais garantido o quê? A sustentabilidade daquela comunidade, tá? Então, tipo assim, ele começou a ter a agricultura, a lavoura e o pastoreio, tá? Então, a partir desse momento, começou a ter as celebrações, as festividades e os rituais religiosos, tá? Alguns acreditavam no Deus Sol, e nós temos, no caso assim, se você pegar as regiões do planeta, nós temos os gregos, os troianos, tivemos os vikings, tá? Mas também tivemos os povos que vieram chegando e foram migrando de região para região, e temos aí hoje assim a nossa regionalidade, tá? O que isso traz para nós, tá? As celebrações também têm a ver com aquilo que nós acreditamos. Temos os cristãos, temos os católicos, temos os judeus, temos os muçulmanos, tá? Temos aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma miscigenação enorme, tá? Essa miscigenação étnica, tá? Influencia muito na nossa gastronomia. Então, nós chefes, nós temos que conhecer muito mais do que aquilo que se vê ali como um alimento, tá? Mas os costumes e os hábitos alimentares, tá? Recentemente eu encontrei um chefe amigo meu, ele falou assim: pô, chefe, eu estou gostando bastante do seu conteúdo e daquilo que você está trazendo. Para mim é algo novo, porque eu não estudei gastronomia e eu não tenho esse conhecimento. Pouco eu estudei disso na faculdade, mas assim, eu me encontrei profissionalmente a partir do momento que eu comecei a estudar, tá? Eu gosto de estudar e de estar procurando conhecimento. Os meus vídeos trazem para você alguns pontos específicos, mas faz com que vocês também tenham esse interesse, essa curiosidade de pesquisar e estudar, tá ok? Então é assim, por exemplo, nós temos aqui no Brasil o candomblé e a umbanda, tá? Mas as pessoas que não sabem, não têm essa informação, acham que é uma alimentação normal, e não é. A partir do momento que você faz o santo, a pessoa ela não pode consumir tais alimentos que não vão de acordo com o santo da pessoa. Então a pessoa tem que ter uma abstinência, tá? Eu vou pegar, por exemplo, determinado santo Yansan. Yansan você já não pode servir num evento abóbora, tá? Ah, mas por quê? Porque não gosta? Não, porque a Yansan, ela teria se escondido no meio de uma plantação de abóbora, só resumindo, tá? Então, assim, não porque não gosta de abóbora, mas porque ela tem um apreço, tá? Pelas abóboras, tá? É um exemplo, estou simplificando, tá? Só depois vocês pesquisarem lá e procurarem um pouco mais de conteúdo. Vamos pegar um outro, vai. O exemplo Ogum.
Pessoa que é do santo de Ogum já não consome manga espada, tá? Então, assim, é muitos alimentos e a partir do momento que, de acordo com os seus costumes e daquela comunidade que você está trabalhando e você está conhecendo, você tem que buscar um conhecimento também, tá? Para não cometer algum erro determinante que vai afetar essa alimentação e essa comunidade, tá? Então, assim, temos as comidas de santo, temos os cristãos, tá? Evangélicos, tá? De repente você vai fazer um evento na igreja adventista do sétimo dia, certo? Aí você vai pegar, é um casamento, você vai comprar não sei quantos litros de Coca-Cola, vai pôr uma máquina de refrigerante da Coca-Cola lá. Não, os adventistas, eles já não tomam bebidas cafeinadas, ok? Alguns adventistas não consomem nem a pele do frango, tá? Bolachas recheadas, alguns, tá? Adventistas também não fazem esse consumo, tá? Carne de porco também não consomem. Então, assim, é exclusivamente dos adventistas? Não, nós temos também os judeus que não comem carne de porco, tá? Eles comem carne? Não, eles não comem carne misturada com leite. Então, você vai servir um estrogonofe? Não, tá? Peixes que sejam de couro, eles também não consomem, tá? Somente peixes com escama. Você pega os muçulmanos também não comem carne de porco, tá? Mas o que tem isso a ver? Isso tem muito a ver no que nós fomos, tá? E o que nós somos e o que nós seremos, tá? Lembrando que nós somos a terceira geração de homens, tá? Então, assim, tudo que nós fazemos ou consumimos, nós temos que fazer uma avaliação, tá? A religiosidade, a cultura, a identidade do povo aqui no Brasil, isso é muito importante, tá? Você buscar esse conhecimento, esse estudo, a história traz para nós um grande valor cultural, tá? No vídeo anterior eu falei sobre a escravidão, tá? Então, o que tem a ver a escravidão com a nossa alimentação? Se eles são muçulmanos, 85% dos africanos são muçulmanos, tá? E eles não fazem o consumo da carne de porco, tá entendendo? Então, como que eles consumiam isso? A feijoada consiste realmente somente na carne de porco? Era esse preparo? Não, tá? Quando que começaram a agregar as carnes? Por que começou a surgir isso? Nossos índios aqui na América do Sul, eles não cozinhavam os peixes, eles comiam os peixes de uma forma crua, tá? Outras tribos, eles já faziam na folha de bananeira, tá? Então eles assavam. Então, assim, através do estudo, tá? Nós podemos identificar valores culturais, tá? A religiosidade, a arte, lembrando que a gastronomia e cozinhar, o ato de cozinhar, tá? É uma arte também, por isso que você também tem que estar sempre aberto a novas descobertas, tá ok? Então, assim, o que seria uma abstinência da alimentação? Seria as quizilas. O que são as quizilas? Tá? É o que eu falei para vocês a respeito da alimentação afro, tá? É uma alimentação que os africanos, já com a religiosidade, tá? Lembrando os africanos que não são muçulmanos, não são católicos, não são evangélicos, não são católicos, tá? Os que são umbanda e candomblecistas. Já seguem a quizilas. Os judeus seguem o quê? A Torá, certo? Os muçulmanos, o Alcorão. E os nossos evangélicos e católicos, a Bíblia, tá? Tem uma diferença, sim,
entre o Velho Testamento e o Novo Testamento? Tem, mas isso já traz um outro tema, que é a religião na alimentação deles. Então isso para mim já é um tema para uma próxima aula, tá? Eu não estou aqui discutindo religião, tá? Eu estou discutindo a alimentação, tá ok? Então assim, o jejum, muitas religiões, elas têm esse costume de praticar o jejum, tá? Os judeus, os afrodescendentes da religião candomblessista e umbandistas, os evangélicos, os católicos. Por quê? Se você pegar os católicos, nós também temos a nossa Sexta-feira Santa, que não é permitido o consumo de carne vermelha, tá? Mas quando isso surgiu, tá? Há registros que no século IX, com o Papa Nicolau I, datados daquele período, que todas as sextas-feiras não era permitido consumir carne vermelha, tá? Apenas crianças de 7 anos para baixo que faziam esse consumo, tá? Mas como que eu descobri isso? Pesquisando, você tem que pesquisar, tá? Então assim, e esses vídeos que eu faço para vocês é para que vocês tenham essa curiosidade também de estar indo lá pesquisar. Ah, mas quem foram os denisovanos, tá? Como que foi feita a descoberta? Ó, como descobriram a ossada lá no Tibete, tá? Então assim, os Neandertais, quem for, pesquisa lá, tenha a curiosidade e tenha para si esse conhecimento também, que isso abrange muito, tá? E você vai se tornar até uma pessoa mais profissional e experiente naquilo que você está trabalhando, principalmente nessa área de gastronomia, tá ok? O que é a penitência, tá? A penitência é aquilo que você vai pegar e você vai falar assim, a partir de hoje, se tudo der certo na minha vida, eu não vou consumir mais carne. Entendeu? Então, às vezes você tem um propósito, é uma penitência, você vai cumprir aquilo ali, tá? É uma pena, porém você tem assim, a pena que você externa e a interna, que você faz consigo mesmo, ou por exemplo, que você está num lugar e que nem na época da França com os prussianos, que a pena era imposta de comer batata, sendo que naquela época as pessoas acreditavam que a batata ela era causadora da peste negra, que era de outras doenças, tá? Então assim, vários fatores pelos quais você tem que estudar. O jejum, tá? Temos diversos tipos de jejum. O pessoal que curte fazer a dieta tem o jejum intermitente, mas temos o jejum religioso, temos o jejum medicinal. Um exemplo do jejum medicinal é quando você vai no médico e fala assim, ó, amanhã nós vamos fazer uma cirurgia, então a partir de hoje você está de jejum, você não pode comer. Então temos o jejum religioso, que você vai jejuar, vai orar, tá? E vai estar ali em jejum, tá? Você vai elevar o seu espírito, tá? Por que eu estou falando isso para vocês dessa forma, tá? Que assim, alimentar-se é um ato também de obediência e fé, tá? A quizila é um ato de obediência e fé, tá? Os judeus não consumirem tal alimento é obediência e fé. Os adventistas, obediência e fé. Por quê? Acredita-se que o alimento ele coloca você em um estado mais puro ou não, tá? Você tem acredita-se que tem alimentos mais puros e outros não sejam tão puros assim, certo? Então, a água e o ar, quando a gente vai se batizar, seja católico ou evangélico, então a gente tem o batismo nas águas, tá? Porém, quando você também está num retiro espiritual lá, da Umbanda Candomblé, você também vai fazer o consumo da água, certo? Por quê? A água,
é a vida, certo? Água é vida. Porém, nas religiões, não, em sua maioria, não é permitido o consumo do quê? De sangue, tá? Então você tem que estudar isso. Por quê? O sangue, para os espiritualistas, para as pessoas que têm religião, ela tem um valor importante. Então, tipo assim, se você pegar na Bíblia, tem um porquê de não consumir alimentos que o animal tenha sido enforcado lá, por exemplo. Certo? Na Torá, a mesma coisa. No Alcorão, a mesma coisa. Tá? Por quê? O sangue é circulação e a água você já há uma nova vida. Tá? Então, assim, tudo isso tem a ver com aquilo que nós estudamos nas ciências gastronômicas. Tá? Não é só você pegar, estudar uma receita, como que eu faço um arroz, como que eu faço um frango, como que eu faço isso. Não, você tem que saber que você está colocando ali um valor cultural, tá? Muito grande. Tá? E você também tem outros fatores, que é a religiosidade, valores históricos, tá? Tem a identidade daquele povo ali que você vai estar fazendo aquela preparação. Tá ok? Então aqui, assim, eu trouxe para vocês, tá? Um assunto mais importante, uma abordagem mais desenvolvida e estudada, tá? Mas peço que vocês também pesquisem um pouco sobre aquilo que eu trouxe para vocês, tá? Tenham essa curiosidade, vai lá mesmo, pesquisa. A Idade da Pedra também influenciou muito para nossas vivências, tá? E experiências alimentares e gastronômicas, tá? Essa evolução do homem, que também foi estudada por Charles Darwin, tá? Não só com o homem, mas com as outras espécies, tá? Até alguns comparativos, quando ele esteve aqui na Patagônia, nas Ilhas Galápagos, ele viu essa evolução da mesma forma que os homens evoluíram, tá? Então, assim, na Idade da Pedra nós temos 3 períodos, tá? O Paleolítico, o Neolítico e o período dos metais, tá? No primeiro período, que é o conhecido como o período das pedras lascadas, que é o Paleolítico, o homem começou a utilizar as pedras, tá? Aqueles pedaços de pedra para fazer lanças, tá? E começou a caçar. Começou a caçar e é o período que ele começa a fazer as artes nas cavernas, tá? As gravuras, começa a ter toda essa comunicação, porque ele não sabia se comunicar, tá ok? Ele não vivia em comunidade, tá? Porém, tinham sim suas famílias ali, mas eles não se comunicavam, tá? No segundo período, nós temos o período neolítico, que é conhecido como o período das pedras polidas, tá? Acredita-se que foi durante esse período que começou a arquitetura, tá? Então, eles começam a dar formas em argila, cerâmica, começa a ter as formas das lanças, com aquelas pedras já polidas em forma de lança mesmo. Tá? Eles começam a construir as suas casas e todo aquele sistema de irrigação. É quando eles começam a cultivar, tá? Tem a parte da agricultura, da lavoura e o pastoril. Então o homem ele descobre que ele pode viver naquela zona de conforto desde que ele faça as adaptações corretas. Tá? Então, assim, a evolução do homem foi indo significativamente para essa construção da celebração dos alimentos, tá? Ele começa a ter as celebrações, as festividades, tá? Os seus costumes, as suas oferendas, tá? Esses seus rituais, tá? Então é durante esse período, tá? Esse segundo período, tá? E eles começam a ter esse crescimento na alimentação. No terceiro período, que é conhecido como o período dos metais, eles descobrem o cobre e em seguida o estanho. Numa terceira fase, eles
percebem que a junção dos três forma um outro metal, que é o bronze. Então começam a ser fabricadas as ferramentas, tá? E as armaduras, armamentos para eles usarem na época, machado, faca, tudo isso, ok? E eles começam a fazer as coisas funcionarem, a dar formas, tá? Usando esses instrumentos. Fazer cercados, fazer um monte de coisa. Então foi nesse período já na região asiática, tá? E nessa parte ocidental, que começou e criou-se os primeiros metais. Então, é muito importante vocês estarem tendo essa percepção e estar tendo esse contato com esse conhecimento, de onde tudo começou e veio surgindo novas ferramentas, utensílios domésticos, como que surgiram as facas, as colheres, como eu já falei em uma outra aula anterior, a Catarina de Médici, quando casou-se, que veio ela que era italiana, veio para a França e trouxe as primeiras etiquetas à mesa, ensinou os franceses a se portarem de uma forma melhor à mesa. Então é tudo através desses primeiros utensílios, tá? Esses primeiros vasos, cumbucas que foram criados. Se nós pegarmos aqui na América do Sul, em Machu Picchu, nós já temos uma arquitetura que descreve todo esse segundo período pré-histórico da Idade da Pedra, tá? no período neolítico, que eles já utilizavam esses formatos, tanto da irrigação também. Eles já começam a viver numa sociedade, em comunidade, e estarem melhorando o estilo de vida deles. Acredita-se também que é aí que começou toda essa parte política e governamental de uma liderança, de instruir as pessoas a fazerem as coisas funcionarem para uma melhoria em comunidade. Tá, ok? Então, assim, trouxe para vocês esse tema. Tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham achado o tema interessante. Vai lá, entra no Google, pesquisa, tá? Peguem os pontos aqui que eu marquei. Dá uma olhada também. Se vocês gostaram do meu vídeo, compartilhem, tá? Isso é muito importante para mim. Compartilhem, se inscrevam no canal, deixa o like, conto com vocês, tá? E estou aqui mais uma vez aqui na DC Gastronomias, que é um projeto bem maior do que esse aqui que eu estou trazendo para vocês, é algo maior, tá? E vamos lá, siga o canal, tá ok? Se inscreva e até a próxima videoaula.